Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês a parte 4 da cronologia do Arrowverso, trazendo aqui mais uma etapa dessa gigantesca saga que aborda não só um, mas vários universos, e essa interação com o multiverso vai começar nesse vídeo aqui, já que nesse vídeo nós vamos falar da segunda temporada de The Flash. Fora isso, também tem a introdução de Legends of Tomorrow, continuação de Arrow e uma pitadinha, uma participaçãozinha da série da Supergirl, entre outras coisas aí. Caso você não saiba, aqui no Multiverso Z nós estamos abordando conteúdo de histórias, de quadrinhos e séries de TV e mídias em geral dentro do núcleo de quadrinhos, de super-heróis, de universo nerd em geral. E eu ainda tenho meu outro canal, que é o Z Games, onde eu falo de games. Obviamente, né? E a principal série, a primeira série que começamos aqui no canal é a cronologia do Arrowverso, que já está atualmente na sua quarta parte. Se quiser ver as outras partes, aliás, eu recomendo antes de ver esse vídeo, vou colocar o link aqui na descrição. Antes de começar pra valer, também é bom avisar que nesse vídeo tem spoiler, afinal nós estamos falando da cronologia completa das séries do Arrowverso, e já tá na quarta parte, então já falei coisa pra caramba. Então, se você já assistiu, se você ainda não assistiu e pretende assistir, já fica o aviso, mas se você já assistiu tudo ou não se importa com spoiler, é só continuar comigo e eu espero que você goste desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, ajude o Multiverso Z a crescer, os números ainda estão muito baixos, o canal ainda está começando, ainda está engatinhando e está começando a aumentar a frequência dos vídeos agora, então eu conto com a sua ajuda para o Multiverso Z crescer ainda mais. E se você ainda não me acompanha no Z Games, dá uma olhada lá também, que lá é um canal que já está relativamente estruturado, com um maior número de inscritos e é o meu canal principal atualmente. Então, sem mais delongas, bora falar da parte 4 da cronologia do Arrowverso. Bora lá! Depois de tudo o que aconteceu, 6 meses se passaram desde então e chegamos aos eventos da quarta temporada de Arrow e segunda temporada do Flash. Central City homenageia o Flash por salvar a cidade 6 meses atrás, sem saber que quem os salvou foi na verdade o Nuclear. Um meta-humano conhecido como Esmaga-Átomo aparece e ataca o Flash durante a celebração. O Flash derrota ele e no processo a equipe do Star Labs acaba se reunindo e voltando às atividades, depois que ela foi desfeita pelo próprio Barry em meio à sua culpa pela morte do Ron. Esmaga-Átomo revela ter sido prometido ser levado para casa se ele matasse o Flash, por um homem denominado Zoom. Pouco depois, os heróis conhecem um homem chamado Jay Garrick, que revela ser um Flash de um universo alternativo denominado Terra 2. Aparentemente, quando a singularidade temporal foi impedida, houveram consequências. Diversos portais dimensionais foram abertos, fazendo uma ligação direta entre a Terra 1 e a Terra 2. Na Terra 2, Jay Garrick era o Flash e o seu maior inimigo era o Zoom, um velocista extremamente perigoso que busca roubar a velocidade de outros velocistas para ficar ainda mais forte e mais rápido. Ao descobrir uma nova realidade com um novo Flash, Zoom agora está na Terra 1, trazendo consigo comparsas e outros meta-humanos da Terra 2 para atacar Central City e roubar a velocidade do Flash. Com a transição das realidades, Jay perdeu a sua velocidade e, enquanto conquista a confiança da equipe Flash, começa a treinar Barry e lhe ensinar sobre Zoom. Ao mesmo tempo, Barry e os outros descobrem uma gravação póstuma de Eobard Thawne confessando seus crimes por ter matado Nora Allen anos atrás. Graças a essa confissão dada de presente pelo seu arqui-inimigo, Barry finalmente conseguiu as provas que precisava para ajudar o seu pai. Henry Allen foi finalmente inocentado de todas as suas acusações, sendo libertado da prisão. Enquanto isso, em Star City, a equipe Arqueiro, formada agora por Deagle, Canário Negro e Speedy, estão tendo dificuldades em enfrentar uma facção criminosa conhecida como Ghosts, liderada por Damien Darhk. Enquanto Deagle é contra, Laurel e Tia decidem pedir ajuda a Oliver. Elas vão até a Ivy-Town e pedem para Oliver e Felicity retornarem a Star City, e eles o fazem. De volta para a equipe, Oliver, porém, é obrigado a assumir uma nova identidade heróica, já que todos ainda acham que o Arqueiro é Roy Harper e que ele está morto. Sendo assim, ele assume a identidade de Arqueiro Verde, afirmando ser um novo vigilante atuando sob inspiração do falecido Arqueiro.
A princípio, Deagle não confiava mais em Oliver devido ao período em que ele atuou infiltrado na Liga dos Assassinos, mas aos poucos Oliver foi reconquistando a sua confiança e a amizade é retomada. Felicity se torna CEO da Palmer Tech por recomendação póstuma de Ray Palmer. Enquanto atuava lá, ela conhece Curtis Holt, que se torna seu grande companheiro dentro da empresa. Não demora muito para a equipe encarar Damien Darhk em pessoa, que revela possuir poderes mágicos provenientes do ídolo Khonshu, o mesmo que Oliver encontrou em Lian Yu anos atrás. Em Central City, Flash e seus companheiros começam a enfrentar constantes ataques de meta-humanos da Terra-2 enviados por Zoom. Nesse meio tempo, o Flash acaba ajudando o Capitão Frio a lidar com seu pai abusivo Lewis Snart. Martin Stein, que atuava como membro da equipe Flash desde a morte de Ronnie, começa a deteriorar, ficando no limite da sua existência sem uma segunda metade da matriz nuclear. Os heróis procuram por um novo meta-humano que sirva de substituto de Ronnie, e encontram essa pessoa em Jefferson Jackson. Também chamado de Jax, ele foi afetado pelo acelerador de partículas de forma semelhante a Stein e Ronnie, sendo compatível com Stein para se tornar a nova segunda metade da matriz do nuclear. Depois de relutar um pouco, Jax passou a gostar da ideia de ser um herói e aceita se fundir com Stein, e juntos eles formam uma nova encarnação do nuclear. Depois disso, Jax e Stein partem para uma sessão de treinamento para que Jax aprenda a usar os seus poderes de maneira apropriada. Ao mesmo tempo, Cisco começa a namorar uma garçonete chamada Kendra Saunders, enquanto descobre também ser um meta-humano afetado pelo acelerador de partículas. Ele descobre ter poderes vibratórios, o que o permite ter visões até mesmo de outras linhas temporais. Foi graças a isso que o Cisco teve a visão da linha do tempo em que ele foi morto pelo Flash Reverso, naquela ocasião em que o Flash voltou um dia no tempo para salvar a cidade do Mago do Tempo. Enquanto tudo isso acontecia, os heróis acabam recebendo mais um aliado, o Harrison Wells da Terra-2. Assim como na Terra-1, na Terra-2, Harrison Wells é um cientista brilhante que fundou o Star Labs e foi o principal responsável pela explosão de um acelerador de partículas que resultou na criação de meta-humanos, entre eles o Flash e o Zoom. O Wells e o Flash não se dão muito bem e o Flash chegou a revelar ao mundo a culpa de Wells na explosão do acelerador de partículas. Nessa realidade, o Wells também tem uma filha chamada Jessie Chambers Wells, apelidada por ele de Jessie Quick. Depois de uma discussão entre eles, pois Jessie descobre da culpa do pai na explosão, a Jessie foi sequestrada pelo Zoom. Logo depois, o Wells encontrou um portal para Terra-1 e, sabendo que o Zoom também estava lá, ele atravessou o portal para caçar o vilão e resgatar a sua filha. Enquanto membro da equipe Flash, o Wells da Terra-2 é apelidado de Harry, para não ser confundido com o Harrison Wells da Terra-1 ou o Tawny disfarçado. Os heróis confrontam a meta-humana da Terra-2 conhecida como Doutora Luz, que queria matar a sua contraparte da Terra-1, a Linda Park, a fim de enganar o Zoom e poder escapar dele. Após descobrirem das suas razões, os heróis tentam usar isso para atrair o Zoom até eles e enfrentá-lo. O plano era a Doutora Luz chamar por Zoom alegando ter matado o Flash. A Doutora Luz até topa a princípio, mas não vai adiante com o plano e foge, com medo do vilão. Sendo assim, os heróis acabam usando a própria Linda da Terra-1 em seu lugar, disfarçada. O plano dá certo e resulta na primeira luta entre o Flash e o Zoom. A batalha termina na derrota completa do Flash, com o Zoom quebrando a sua espinha e deixando o herói temporariamente paralítico. Zoom, então, corre por toda a Central City exibindo o consciente e derrotado Flash para todos, a fim de aterrorizar a população. Aproveitando-se da distração do vilão enquanto se gabava pela vitória, Cisco e os demais atiram um dardo paralisante em Zoom, o parando por alguns segundos antes do mesmo escapar. Barry é salvo, mas é temporariamente inutilizado e desmotivado. Em Star City, a equipe Arqueiro continua a enfrentar os Ghosts. Nesse meio tempo, Tia começa a apresentar um comportamento violento e descobre que isso se trata de um efeito colateral da exposição ao Poço de Lázaro. A fim de encontrar uma cura para o seu problema, Tia decide ir até Nanda Parbat e pedir ajuda ao seu pai Malcolm Merlin, que agora era o novo Ra's al Ghul. Laurel ficou sabendo de como Tia se curou do ataque de Ra's no passado e decide ir com ela, não apenas para ajudá-la a se curar, mas na esperança de usar o Poço de Lázaro para reviver a sua falecida irmã Sarah Lance. Lá, Merlin e Nyssa se recusam a usar o Poço de Lázaro para ressuscitar a Sarah, pois ao contrário de Tia, a Sarah já está morta há algum tempo e o Poço de Lázaro nunca havia sido usado para reviver alguém nessas condições. Sendo assim, os efeitos colaterais seriam desconhecidos.
Naquela noite, 2 assassinos da Liga atacam Tia, que, movida pela sede por sangue, mata os assassinos. Merlin, então, revela que a sede por sangue provocada pelo Poço de Lázaro só pode ser curada se a pessoa afetada matar a pessoa responsável pela ferida que foi sarada pelas águas do poço. Porém, isso é impossível para Tia, já que o antigo Ra's al Ghul já está morto. Sendo assim, a única forma de saciar a sua sede por sangue é a Tia matar alguém, mesmo que periodicamente. Tia, então, insiste que Merlin tente reviver a Sarah usando o Poço de Lázaro, e ele decide aceitar simplesmente para agradar a sua filha. Sendo assim, o corpo de Sarah é exumado e banhado no Poço de Lázaro, e todos ficam surpresos quando o procedimento funciona, e Sarah Lance volta à vida. Com isso, elas voltam a Star City, recebendo as críticas dos seus companheiros pelo que fizeram. Sarah, porém, não era a mesma pessoa. Enquanto seu corpo havia retornado, a sua alma não. Além disso, Sarah começa a atacar Tia, já que, como dito pelo próprio Merlin, a única forma de ela se curar completamente era matando a pessoa que a feriu. E nesse caso específico, quem matou a Sarah foi a Tia. A fim de salvar a Sarah sem perder a sua irmã, Oliver pede ajuda a John Constantine, que vai até Star City. Com a ajuda de Constantine, eles realizam um ritual para acessar o mundo espiritual e salvar a alma de Sarah. O ritual é bem sucedido e Sarah finalmente volta completamente à vida. Depois de ajudar, Constantine deixa Star City, alertando Oliver a ter cuidado com Damien Darhk. Sarah volta a atuar como canário na equipe arqueiro, lutando até mesmo ao lado da sua irmã pela primeira vez. Os heróis também descobrem que Ray Palmer está vivo, tendo sobrevivido à explosão que supostamente causou a sua morte, graças ao seu traje, que finalmente foi completado, lhe dando a capacidade de encolher. Porém, quando o Ray foi encolhido, ele acabou sendo capturado pelo Damien Darhk. Com a ajuda do Curtis, a equipe arqueiro foi capaz de resgatar o Ray, que volta ao tamanho normal e a atuar como Electron. Nesse meio tempo, Deagle também adota um codinome, passando a atender como Spartan. Sarah decide partir em uma jornada de autoentendimento após sofrer os efeitos colaterais da sua ressurreição. Oliver decide concorrer às eleições para prefeito da cidade e acaba descobrindo que o capitão Quentin Lance está sendo obrigado a trabalhar para Damien, em prol da segurança de Laurel. Competindo às eleições com Oliver está Ruve Adams, a esposa de Damien Darhk. Os heróis também descobrem que um dos membros dos Ghosts é Andy Deagle, o irmão de John Deagle, que até então todos acreditavam que estava morto. Na verdade, ele estava vivo e agora era membro da Colmeia, a organização secreta fundada por Damien Darhk. Em Central City, Barry finalmente se recupera, enquanto o Gorilla Grodd retorna à cidade a fim de capturar Caitlin, a única humana com quem ele se importa. Os heróis enfrentam o Gorilão e decidem que a única forma de deter ele é levando o Gorilla Grodd para Terra 2. Depois de uma luta, os heróis conseguem jogar Grodd em um portal, levando ele para Terra 2. Lá, ele se vê diante de uma nação composta por gorilas inteligentes, a qual Harry revela aos heróis da Terra 1 ser um local onde outros gorilas geneticamente modificados foram levados na sua realidade. Chegamos então aos eventos do segundo grande crossover da franquia, chamado de Heroes Join Forces, ou Heróis Unidos. Vandal Savage chega em Central City indo atrás de Kendra Saunders. Ele ataca Cisco e Kendra enquanto os dois estavam saindo, mas o casal é protegido pelo Flash. Em busca de proteger Kendra, a equipe Flash vai até Star City pedir ajuda para a equipe Arqueiro. Lá, eles recebem a visita de Merlin, que revela sobre quem é Vandal Savage, revelando que ele é um tirano imortal. Enquanto todos tentam entender o que está acontecendo, Kendra é raptada por um homem de asas. Esse homem é Carter Hall, também chamado de Gavião Negro. Carter revela que ele e Kendra são reencarnações do príncipe Khufu e da sacerdotisa Shayera do Egito Antigo, e que eles estão destinados a morrerem, ressuscitarem e se encontrarem eternamente. Savage sempre vai atrás dele, buscando matá-los para ficar mais forte e manter a sua imortalidade. Sabendo disso, os heróis decidem reagrupar em Central City. Com a ajuda de Harry, Caitlin produz um soro originalmente criado na Terra 2, denominado Velocity, a fim de aumentar a velocidade do Barry. Jay, porém, não gosta da ideia. Com a ajuda de Carter, Kendra consegue despertar as suas habilidades tanagarianas, se tornando a heroína Mulher Gavião. Com a ajuda de Merlin, Arqueiro Verde e Flash se reúnem com Savage, a fim de negociar. Savage ameaça destruir Star e Central City se eles não lhe entregarem o casal Gavião. Os heróis tentam confrontar Savage, mas falham, e Savage usa o bastão de Horus para destruir as cidades. Barry, porém, consegue escapar e voltar no tempo, e assim ele foi capaz de alertar a todos sobre o que vai acontecer. Com esse conhecimento do futuro, os heróis conseguem mudar a abordagem e tomam de Savage o bastão de Horus. Usando o bastão,
Arqueiro Verde e Flash conseguem matar Savage, transformando seu corpo em pó. Após a vitória, o Gavião Negro e a Mulher Gavião partem juntos para defender os inocentes em outro lugar. Nesse meio tempo, Oliver acaba descobrindo em Central City a sua antiga amante Samantha Clayton e descobre também do filho que ela teve com ele, o garoto chamado William. Oliver descobre da gravidez e do que a sua mãe fez para esconder isso dele. Depois de descobrir isso, Oliver e o resto da sua equipe voltam para Star City. Chegamos então aos eventos da segunda temporada de Vixen. Mary McCabe continua a atuar em Detroit como Vixen. Um dia, ela assiste uma palestra de McAllister, que fica surpreso por ela estar viva depois do encontro com Kuasa. Através dele, Mary descobre a verdade por trás dos totens e que vários arqueólogos dedicam as suas vidas em encontrar os totens perdidos, e um deles, o Totem do Fogo, foi supostamente encontrado e levado ao Museu de Detroit. Pouco depois, Mary é contatada por Cisco, que está recrutando a ajuda de vários heróis para ajudá-los a enfrentar o Mago do Tempo na cidade de Monument Point. Lá, Flash e Nuclear estavam enfrentando o vilão, quando Vixen chega para ajudá-los. Depois da batalha, Mary descobre que o Museu de Detroit foi roubado e um dos itens levados foi justamente o Totem do Fogo. Perseguindo os assaltantes, Mary descobriria que o responsável pelo assalto é um africano chamado Benato Exu. Ele confronta o cara, que não só usa o Totem do Fogo contra ela, como também revela saber quem é a Mari e a sua família. A batalha termina com Mari sendo derrotada e Exu escapando. A fim de encontrar uma maneira de combater Exu, Mari retorna para a África ao lado de McAllister, em busca de Kuasa. Falando com a sua irmã, ela descobre que foi o Exu quem atacou Zambezi, sendo ele o principal responsável por ela ter sido separada da sua família e ido parar nos Estados Unidos. Kuasa afirma que, para combater o Totem do Fogo, eles precisam do Totem da Água, o qual ela alega saber a localização, mas só os levará até ele se eles a levarem junto. O Totem da Água está em Star City, e com a ajuda da equipe Arqueiro, Vixen e Kuasa se infiltram em uma mansão onde o Totem estava. Localizando o Totem, Kuasa trai Mari e pega o Totem da Água para si. As irmãs lutam novamente e Kuasa tenta fugir, mas Mari consegue contê-la com a ajuda do Electron e da Canário Negro. Após conter Kuasa, Mari convence a irmã a lutar ao lado deles contra Exu e vingar o que ele fez a Zambezi. Exu começa a destruir Detroit com seu poder, exigindo o Totem de Anansi em troca dele parar com os ataques. Exu logo localiza os heróis e um combate ocorre. Vixen, Kuasa, Electron e Canário Negro enfrentam Exu. Porém, o poder do Totem da Água acaba não sendo suficiente para superar o Totem do Fogo, e Kuasa é morta pelo vilão, incinerada juntamente com o Totem da Água. Furiosa, Vixen encara o seu inimigo sozinha, conseguindo derrotá-lo ao jogá-lo na água, tomando o Totem do Fogo de Exu. Depois de uma luta embaixo d'água, Vixen derrota Exu definitivamente e o vilão morre afogado. Usando o poder total do Totem de Anansi, Mari destrói o Totem do Fogo, eliminando a ameaça. Após essa vitória, o Totem do Fogo, agora em frangalhos, é devolvido ao museu. Pouco depois, Vixen se junta ao Flash, Arqueiro Verde, Electron e Canário Negro numa batalha contra um poderoso meta-humano em outra cidade. Algum tempo depois, em Star City, Oliver, enquanto candidato a prefeito, começa a confrontar Damien Dark diretamente. Depois de uma batalha contra os Ghosts, Oliver pede Felicity em casamento, mas naquela mesma noite, a limusine onde eles estavam é atacada pelos Ghosts. Como resultado desse atentado, Felicity fica paralítica. Lonnie Makin, um anarquista originalmente contratado pela Colmeia, começa a caçar Damien e sua família, o que o levou a confrontos com a equipe Arqueiro. Pouco depois, o grupo mercenário conhecido como Shadowspire, o mesmo que Oliver combateu em Lian-Yu, surge em Star City e os heróis confrontam a organização com a ajuda de Andy Deagle, que começa a reconquistar a confiança do seu irmão. Apesar disso, a luta contra Shadowspire resulta na morte de Amanda Waller. Com a morte de Waller, Layla acaba assumindo o comando da Argus. Em Central City, o Mago do Tempo, o Capitão Frio e o Trapaceiro acabam formando uma aliança inusitada e escapam da prisão. Flash se mobiliza para enfrentar os criminosos, conseguindo derrotá-los. Mark Mardon e James Jesse são presos, enquanto Leonard Snart consegue escapar, tendo abandonado a luta por não querer enfrentar o Flash depois de ele tê-lo ajudado com o seu pai. Em paralelo a isso, Harry é obrigado a cooperar com o Zoom para aumentar a velocidade do Barry, tudo para que o Zoom pudesse roubá-la mais pra frente. Harry faz isso simplesmente porque ele quer garantir a segurança da sua filha sequestrada. Chegamos então ao ano de 2016, e nesse ponto começam os eventos da primeira temporada de Legends of Tomorrow. Vindo de um futuro distante, Rip Hunter decide reunir um grupo de heróis e vilões que podem ajudá-lo a acabar com a tirania de Vandal Savage, que conquistou o mundo no ano de 2166.
Ele recruta Sarah Lance, Ray Palmer, a dupla Leonard Snart e Mickey Rory, a dupla Jax Jackson e Martin Stein e o casal Kendra Saunders e Carter Hall. Rip diz que eles são lendas no futuro e pede ajuda para lidar com Savage. Como sempre, Savage é imortal e a derrota anterior só deixou ele temporariamente fora da jogada. Em pouco tempo, ele se recuperaria e voltaria à ativa. Depois de algumas dúvidas, esse grupo improvável decide ajudar o viajante no tempo. Eles vão a bordo da nave temporal, o Wave Rider, conduzida por uma versão futura da inteligência artificial Gideon, e partem em uma viagem pelo tempo a fim de eliminar Vandal Savage. Se aproveitando da virada de página, Sarah abandona o nome Canário e adota a nova alcunha de Canário Branco. O grupo começa a caçar o vilão pelas épocas da linha do tempo, primeiro indo para os anos 70, o que rendeu inclusive uma luta contra Damien Darhk. Eles encontram o Savage nessa época, mas são massacrados. O vilão mata o Gavião Negro e agora que está ciente da existência desse grupo que está atrás dele, ele começa a esperar ansioso pela volta deles em outras eras. O grupo continua a caçar Savage através de pontos diferentes da linha do tempo, mas nem todos são flores. É descoberto que as motivações de Rip não são apenas impedir que Savage domine o mundo no futuro, mas também impedi-lo de matar a sua família. Sarah ainda tem que lidar com a sede por sangue causada pela ressurreição via Poço de Lázaro. Snart e Mickey tentam se aproveitar das viagens temporais para tentar roubar tesouros valiosos, causando problemas ao resto do grupo. Para piorar, um agente dos Mestres do Tempo, conhecido como Cronos, começa a perseguir a equipe. E para deixar tudo ainda melhor, Rip revela que os membros que ele reuniu para formar essa equipe não se tornariam lendas no futuro. Pelo contrário, ele os recrutou justamente por eles serem considerados dispensáveis e porque eles não farão diferença para o futuro da linha temporal. Isso desmotiva o grupo, mas depois de muita reflexão, eles decidem continuar ajudando o Rip. Durante a jornada pela linha do tempo, o grupo viaja para o ano de 1986, onde impedem que a União Soviética crie o seu próprio nuclear a pedido do Savage. Depois eles vão parar no ano de 2046, onde eles se deparam com uma Star City toda destruída, a equipe arqueiro toda eliminada, um Oliver Queen velho e recluso e um novo arqueiro verde, esse sendo Connor Hawke, filho do falecido John Deagle. O grupo se junta com os arqueiros para lutar contra Grant Wilson, o filho do Slade Wilson e o novo Exterminador. A luta termina na vitória dos heróis e em Oliver voltando ativa como mentor de Connor. Depois disso, Rip e os outros deixam aquele futuro, esperando mudar as coisas para que Star City não chegue a esse futuro caótico de 2046. O que eles não sabem nesse momento é que, na verdade, eles não estavam no futuro da sua linha temporal. Na verdade, eles caíram por acidente em um universo paralelo, a Terra 16. Ou seja, pelo menos por enquanto, não há garantias de que esse seja o futuro da Star City da Terra 1. O grupo também acaba enfrentando piratas temporais, liderado pelo ex-agente dos Mestres do Tempo, John Valor. Em paralelo a isso, Mickey estava insatisfeito em participar dessa missão. Até mesmo Snart agora estava dedicado a salvar a linha do tempo de Savage, mas Mickey simplesmente não se importava com isso e só queria continuar cometendo crimes. Sendo assim, Mickey acaba atraindo o grupo se juntando aos piratas temporais. Porém, os heróis acabam derrotando os piratas e Mickey é expulso do grupo, sendo considerado um risco. A caçada ao Savage leva o grupo até o ano de 1958, onde eles descobrem que Savage atuava como serial killer. Uma luta contra Savage acontece, onde os heróis saem vencedores e matam o vilão, mas assim como aconteceu antes, por ele ser imortal, logo ele retornaria à vida. Para piorar, Cronos ataca a Wave Rider, forçando Rip e os outros a fugirem pela linha temporal. Durante a luta, Cronos acaba abduzindo Snart e vai embora. O problema é que Sarah, Ray e Kendra acabaram ficando para trás, presos na década de 50. O trio acabou ficando preso no passado por 2 anos, e acabaram sendo forçados a começar uma nova vida por lá. Ray e Kendra se tornaram um casal, enquanto Sarah acabou entrando para a Liga dos Assassinos daquela época, ainda liderada pelo antigo Ra's al Ghul. Apenas em 1960 que Rip e os outros conseguiram voltar no tempo e resgatá-los. Em paralelo a isso, Snart descobre que o Cronos nada mais é do que o próprio Mickey Rory, que depois de ser abandonado pelo Snart, foi recrutado pelos Mestres do Tempo e convertido em um agente deles. Como Cronos, Mickey passou a caçar o grupo de Rip pela linha temporal, não só a mando dos Mestres do Tempo, mas também para se vingar de Snart por tê-lo abandonado. Enquanto isso, ainda em 1960, o resto do grupo vai buscar Sarah e Nanda Parbat, e isso acaba gerando um conflito com a Liga dos Assassinos.
Porém, o conflito é interrompido por Cronos, que chega ali para matá-los. Os heróis e os assassinos se ajudam e conseguem derrotar Cronos, e todos descobrem da sua identidade. Com Snart e Sarah de volta, o grupo se vai, levando Mickey como prisioneiro. Antes de ir, Sarah ainda orienta Ra's al Ghul a mandar a sua futura filha para Lian Yu no ano de 2008, pois assim a própria Sarah seria encontrada e recrutada para a Liga dos Assassinos, seguindo assim a linha temporal normal. Retomando a caçada ao Savage, o grupo agora vai para o ano de 2147 para eliminar um poderoso aliado de Savage. O problema é que esse aliado era um garoto de apenas 14 anos de idade. Porém, esse garoto é Per Degaton, que segundo Rip, vai se tornar um tirano no ano de 2152 e vai ajudar Savage na sua ascensão ao poder. A ideia de Rip é matar Degaton antes que isso aconteça. Isso divide o grupo entre aqueles que aceitam a ideia e aqueles que não acham correto matar uma criança por algo que ela ainda não fez. Mais uma batalha acontece, mas infelizmente isso acaba acelerando a ascensão de Savage. Degaton sobrevive ao atentado contra sua vida e ainda mata o seu próprio pai, assumindo o comando do conglomerado Casnia, que auxilia Savage no seu futuro reinado. Na fuga daquela época, o grupo acaba sendo perseguido pelos Mestres do Tempo e se escondem no ano de 1877, durante o Velho Oeste. Lá, eles conhecem Jonah Hex e o ajudam a lidar com a gangue Stillwater, liderada pelo criminoso Jeb Stillwater. Ao mesmo tempo, outra assassina dos Mestres do Tempo, chamada Pilgrim, começa a caçar os membros do grupo ainda crianças. Ela começa a matá-los para apagar o grupo de Rip da existência. Sendo assim, o grupo é obrigado a resgatar as suas próprias versões mais jovens e levá-las para o Refúgio, uma espécie de orfanato localizado em um ponto secreto da linha temporal, onde Rip e outros agentes dos Mestres do Tempo foram criados. Nesse processo, ao ver que os Mestres do Tempo o descartaram, Mickey decide voltar definitivamente ao grupo do Rip. O grupo atrai Pilgrim até uma armadilha e a enfrentam, conseguindo derrotá-la. Depois disso, eles decidem manter as suas versões mais jovens no refúgio até conseguir terminar aquela missão, mas dão a eles pílulas de amnésia para que eles se esqueçam daqueles eventos, e pedindo assim que isso afete a linha do tempo. O grupo vai agora para o ano de 2166, apenas 3 dias antes da família de Rip ser morta por Savage. Lá, eles se envolvem em um conflito no Casnia, envolvendo as forças de Savage e um grupo de resistência. Nisso, eles descobrem que Savage matou Per Degaton no ano de 1152, depois que o tirano soltou um vírus em Casnia chamado de vírus Armagedon. Snart acaba conhecendo Cassandra Savage, filha de Vandal Savage, que acreditava que o seu pai era um herói, mas ela acaba descobrindo a verdadeira natureza de Savage e se volta contra ele. Os heróis ajudam a resistência a derrotar as forças de Savage, incluindo um poderoso robô gigante chamado de Leviathan. Eles conseguem conter esse inimigo usando o Electron, que teve o seu traje alterado por Jax para fazer ele crescer ao invés de encolher. Nessa batalha também, o grupo descobre que um dos soldados de Savage é uma reencarnação de Carter Hall chamado de Sitian Torville. No final, o grupo acaba capturando Savage e levando ele embora daquela época. Com Savage finalmente capturado, Rip decide levá-lo até os Mestres do Tempo na esperança de provar que Savage estava usando a própria linha do tempo para o seu benefício e que era uma ameaça a toda a existência. Porém, eles acabam descobrindo que os próprios Mestres do Tempo, liderados por Zaman Drusi, tinham se aliado ao Savage. Segundo ele, cerca de 10 anos depois que Savage conquistar a Terra, o planeta vai ser atacado pelos seres do planeta Tanagar. E se Savage não estiver lá para unificar a Terra quando a invasão dos Tanagarianos acontecer, o mundo será destruído. E para piorar, eles manipularam as atividades do grupo de Rip para ajudar a ascensão de Savage a se tornar realidade. Vendo que os Mestres do Tempo se corromperam, Rip e os outros lutam contra eles para valer. A luta termina na vitória dos heróis, mas Leonard Snart acaba sacrificando a sua vida para destruir um dispositivo chamado Oculus, que os Mestres do Tempo usavam para observar e manipular a linha temporal. Os Mestres do Tempo foram eliminados, mas Savage conseguiu fugir, levando consigo os capturados Kendra e Torville. Voltando para 2016, em Star City, a equipe do Arqueiro passa por momentos difíceis, com a Felicity tendo que lidar com a sua nova condição de cadeirante, e a Tia tendo que lidar também com as suas ocasionais sedes por sangue, os quais ela não quer ceder, ou seja, ela não quer matar pessoas para poder se sentir melhor, e isso causa consequências em seu corpo. Noah Cutler, um criminoso hacker conhecido como Calculador, acaba descobrindo sobre a sobrevivência de Roy Harper e o força a voltar para Star City para realizar um golpe que envolveria até mesmo destruir a cidade. Isso é descoberto pela equipe do Arqueiro, que consegue salvar Roy da chantagem e impedir o Calculador. Pouco tempo depois, o Calculador vai até Felicity, depois que ela realiza uma apresentação na Palmer Tech, revelando ser o pai dela.
Apesar de tentada em reatar o seu relacionamento com seu pai, Felicity acaba descobrindo que Noah é o calculador e o responsável por quase destruir a cidade. Sendo assim, ela o entrega para a polícia. Ao mesmo tempo, Nyssa Al Ghul vai até o Japão, onde ela se encontra com a Katana, que agora era membro de um culto conhecido como Ordem Crescente. Esse culto tem como objetivo proteger um elixir chamado de Lotus, que cura os efeitos causados pelo Poço de Lázaro. Katana, como membro desse culto, luta contra Nyssa para proteger o elixir, mas ao ouvir que Nyssa está atrás do Lotus para ajudar a irmã de Oliver Queen, ela decide cooperar. Katana entrega o Lotus para Nyssa e, como consequência, ela é expulsa da Ordem Crescente. Em Star City, Tia entra em coma por conta da sede por sangue que está matando ela gradativamente. Nyssa vai até Oliver, oferecendo o Lotus para salvar a vida de Tia. Porém, a Nyssa só dará o elixir ao Oliver se ele matar Malcolm Merlyn. Nyssa não apoiava Merlyn como novo Ra's al Ghul e desde então busca uma forma de retirá-lo da liga. Apesar de tudo, Oliver não quer matar Merlyn, já que ele é o pai de Tia. Ao invés disso, ele promete convencer Merlyn a desistir do anel que dá a ele a liderança da Liga dos Assassinos. Mas mesmo com a possibilidade de salvar a vida de sua filha, Merlyn não quer deixar de ser Ra's al Ghul. Isso resulta em uma luta entre Oliver e Merlyn que termina na vitória do Arqueiro Verde, que arranca a mão de Merlyn que carregava o anel de liderança da Liga. Oliver dá o anel para Nyssa, que decide queimá-lo. Com a destruição do anel, Nyssa anuncia o fim da Liga dos Assassinos. O Lotus é dado a Oliver e Tia é completamente curada da sede por sangue. Merlyn, por outro lado, jura vingança contra Oliver. Ele se alia a Damien Darhk e revela para o vilão que Oliver Queen é o Arqueiro Verde. Em Central City, Joe e Iris recebem uma visita surpresa de Wally West, o filho de Joe com a sua ex-esposa Francine West, que eles até então não sabiam que existia. Foi revelado que Francine contraiu uma doença terminal e antes de morrer, ela queria garantir que Wally fosse reunido com seu pai e a sua irmã. Pouco tempo depois, Francine morre vítima dessa doença e Wally passa a viver em Central City. Ao mesmo tempo, enquanto os heróis lidam com suas vidas pessoais de mais meta-humanos criminosos, eles são surpreendidos pelo súbito retorno do Flash Reverso. Porém, ao contrário do Eobard Town que eles viram morrer, esse Flash Reverso veio de um ponto do futuro antes de ele matar Nora Allen. Ou seja, é um Flash Reverso praticamente início de carreira. Muitos ficam confusos, pois teoricamente, Tawny deveria ter sido apagado da existência por conta da morte de Ed. Porém, é explicado que, como os heróis conseguiram impedir que a singularidade apagasse aquela linha do tempo, a existência de Tawny teve que ser preservada de alguma forma para que aquela linha temporal continuasse existindo. Sendo assim, a própria força da aceleração criou um remanescente temporal do Flash Reverso. Um remanescente temporal seria basicamente um clone de um velocista criado a partir da força da aceleração. Esse remanescente temporal do Tawny foi criado em algum momento daquela linha temporal, permitindo assim que a história do Flash Reverso fosse preservada e junto com a história dele também fosse preservada a própria linha temporal. A princípio, a equipe do Star Labs pretendia manter o Flash Reverso preso, mas a sua estadia prolongada naquela época começa a prejudicar a linha do tempo. Sendo assim, os heróis são obrigados a enviar Tawny de volta para o futuro, para que a trajetória do vilão siga seu curso natural. Pouco tempo depois, Harry ajuda Barry a criar um dispositivo que ajudaria a selar todos os portais espalhados pela cidade que ligava a Terra 1 com a Terra 2. Porém, ao mesmo tempo, Harry também roubou permanentemente parte da velocidade de Barry para entregá-la ao Zoom. Isso deixa o Flash mais lento e quase custou a vida de Iris enquanto o herói enfrentava um meta-humano criminoso. Diante do que aconteceu, Harry decide confessar o que está sendo obrigado a fazer aos seus companheiros. A equipe do Star Labs, então, decide ajudar Harry a resgatar a sua filha. Eles fecham todos os portais espalhados pela cidade, menos um que estava exatamente no Star Labs. E é através desse portal que Barry e Cisco acompanham Harry até a Terra 2. Durante a passagem pelo portal, os heróis têm visões de outras realidades. Eles veem, por exemplo, o Arqueiro Verde Connor Hawke da Terra 16, o Flash da Terra 90, a Supergirl da Terra 38, o Gorilla Grodd que foi enviado para a Terra 2, o Jonah Hex da Terra 18 e um anel da Legião dos Super-Heróis, talvez vindos da Terra 167, que nesse multiverso é o universo de Smallville. Na Terra 2, enquanto tentam localizar Jesse, o trio acaba encontrando as contrapartes da Terra 2 dos seus companheiros. Nessa realidade, Barry e Iris são casados e Iris é uma policial de Central City, enquanto Joe é um cantor de jazz.
Por outro lado, as versões dessa realidade do Cisco e da Caitlyn, assim como a versão dessa realidade do Ron e Raymond, são criminosos meta-humanos que trabalham para Zoom, atendendo pelos nomes Reverb, Nevasca e Morte Nuclear, respectivamente. Mas Reverb tenta usurpar o comando de Zoom sobre a cidade, resultando no vilão velocista matando ele e sequestrando o Barry. Enquanto preso, Barry conhece Jesse e ainda descobre um terceiro prisioneiro do Zoom, cuja identidade é desconhecida por ele estar usando uma máscara de ferro. Com a ajuda da Nevasca e das versões da Terra 2 de Iris e Barry, Harry e Cisco conseguem resgatar ambos, o Barry e a Jessie, mas não conseguem resgatar o prisioneiro misterioso. Enquanto isso, na Terra 1, um meta-humano conhecido como Geomancer surge e começa a ameaçar a cidade. Sem o Flash para enfrentá-lo, Caitlyn finaliza a criação do soro Velocity para que Jay recupere a sua velocidade e volte a atuar como Flash. A princípio, Jay reluta, revelando que ele criou a versão do Velocity da Terra 2, e por tomar o Velocity da Terra 2, Jay não só perdeu a sua velocidade, como também afetou totalmente a sua saúde. O Jay está morrendo aos poucos. Mesmo assim, Jay decide arriscar e toma o soro, se tornando Flash mais uma vez e derrotando o Geomancer. Depois disso, Jay e Caitlyn reparam o portal para a Terra 2, permitindo que Barry e Cisco retornassem junto de Harry e Jesse. Depois de um último confronto com Zoom, o quarteto consegue atravessar e fechar o portal. Porém, pouco antes do portal fechar completamente, Zoom aparece e mata o Jay, levando seu corpo de volta para a Terra 2. Enquanto ainda se recuperam da morte de Jay, a equipe do Star Labs tem que lidar com o Tubarão Rei, que também é um meta-humano da Terra 2, que foi enviado ali por Zoom e que eles tinham derrotado anteriormente. O Tubarão Rei foi enviado para uma prisão da Argus, mas agora ele escapou. Com a ajuda de Deagle, Layla e a Argus, a equipe do Flash derrota o Tubarão Rei, que é aprisionado mais uma vez. Ao mesmo tempo, na Terra 2, Zoom leva o corpo morto de Jay até o seu esconderijo e tira a sua máscara, revelando ter o mesmo rosto do falecido Jay Garrick. Em Star City, graças às informações privilegiadas de Malcolm Merlyn, Damien Darhk sequestra o filho de Oliver, William, para poder chantagear o Arqueiro Verde. Damien ameaça a segurança de William se Oliver não desistir da eleição. No processo, o resto da equipe do Arqueiro acaba descobrindo da existência de William, mas ao invés de ceder às exigências de Damien, a equipe do Arqueiro decide revidar. A princípio, eles consideram chamar novamente a ajuda de Constantine. Porém, é revelado que naquele momento Constantine estava no inferno. Não é 100% certo do que Constantine foi fazer no inferno nessa ocasião. É possível que ele foi para lá em busca de resgatar Astra, mas ele acaba topando com o próprio Lucifer Morningstar. Nesse momento, Lucifer já planejava deixar o inferno, mas queria levar a sua serva Mazikeen junto dele. No entanto, Maisie não conseguiria deixar o inferno por conta própria. Sendo assim, Lucifer faz um trato com Constantine que o ajuda a realizar um feitiço que permitisse que Maisie deixasse o inferno. Graças à ajuda de Constantine, Lucifer e Maisie conseguem deixar o inferno e vão para o mundo dos vivos, mais especificamente o mundo dos vivos da Terra 666. Em compensação, Lucifer agora devia um favor a Constantine. Voltando à equipe do Arqueiro, como Constantine não estava disponível, Oliver pede ajuda a Vixen. Usando as suas habilidades animalescas provenientes do Totem de Anansi, Vixen começa a buscar pelo William. Ao mesmo tempo, Laurel consegue convencer Quentin a trair Damien e ajudar a equipe do Arqueiro a resgatar o garoto. No final, os heróis e a polícia conseguem resgatar William, destruir o ídolo Cuxo e prender Damien Darhk. Enquanto tudo isso acontecia, Felicity e Curtis trabalham juntos no projeto e conseguem criar um chip que devolve Felicity a mobilidade das suas pernas. Oliver e Felicity tentam se casar, mas depois de tudo o que aconteceu, eles decidem não seguir com o casamento por enquanto. A equipe do Arqueiro descobre da aliança de Merlyn com Damien e da sua participação no sequestro de William. Ruve acaba ganhando as eleições, enquanto a equipe do Arqueiro descobre que Merlyn está tentando libertar Damien da prisão. Com a ajuda de Andy, a equipe do Arqueiro tenta impedir a libertação do vilão, o que leva até mesmo a um confronto na prisão. No entanto, os heróis descobrem que Andy ainda estava do lado da colmeia. Andy trai os heróis e entrega a Damien pedaços do ídolo Cuxo, permitindo que ele recupere parte dos seus poderes. Damien então derrota os heróis e dá um golpe fatal na Canário Negro, como vingança por Quentin Lance ter traído ele. Laurel é levada para o hospital, porém não resiste aos ferimentos e acaba morrendo.
A morte de Laurel é uma perda enorme para todos. Quentin chega a negar que Laurel realmente morreu, mesmo porque a Sarah voltou dos mortos 2 vezes. Ele até mesmo pede para Nyssa ressuscitar a Laurel através do Poço de Lázaro, como fez com a Sarah, mas Nyssa revela que destruiu o Poço de Lázaro depois de desfazer a Liga dos Assassinos. Ao mesmo tempo, a equipe do Arqueiro acaba tendo que lidar com uma nova Canário Negro, que na verdade é a jovem Evelyn Sharp, uma admiradora da Canário Negro que tenta viver o seu legado atacando os responsáveis pela sua morte. O Arqueiro Verde consegue convencer Evelyn a parar com isso, mas as ações de Evelyn, que mirava principalmente a prefeitura de Ruby Aidens, acaba resultando na equipe do Arqueiro sendo acusada de terrorismo e até mesmo da morte de Laurel. Porém, Oliver responde a isso, revelando ao público que Laurel Lance era a Canário Negro e que morreu protegendo a cidade contra Damien Dark, ao lado da equipe do Arqueiro. Barry Allen chega a encontrar Oliver no cemitério, diante do túmulo de Laurel, prestando as suas condolências. Enquanto busca formas de aumentar a sua própria velocidade para enfrentar Zoom, o Flash acaba tendo que lidar com uma nova velocista chamada Trajetória. Barry descobre da criação do Velocity e os heróis descobrem que Trajetória é, na verdade, Elisa Harmon, uma cientista do Mercury Labs que ajudou Caitlin na criação do Velocity. Elisa tomou o Velocity e desenvolveu dupla personalidade, a segunda personalidade sendo a velocista Trajetória. Em busca de mais Velocity, Trajetória ataca os Star Labs e chega a injetar uma dose do soro em Jessie. Flash enfrenta a Trajetória, que acaba morrendo desintegrada de tanto tomar Velocity. Jessie se recupera graças a uma transfusão de sangue de Harry, mas ela decide se afastar, partindo para conhecer a Terra 1 sozinha. Analisar a morte de Trajetória e o que o Velocity fez com a sua velocidade fez os heróis perceberem que Zoom está morrendo. Por isso ele busca se curar roubando a velocidade de Barry. Mas eles também descobriram há pouco tempo que o Jay também estava morrendo de tanto usar Velocity. E ao saberem disso, eles criam a teoria de que Zoom e Jay eram a mesma pessoa. A fim de confirmar isso, Cisco usa suas habilidades vibracionais para buscar pelo vilão na Terra 2, e através das visões de Cisco, eles têm a confirmação de que Zoom e Jay são sim a mesma pessoa. Diante dessa descoberta, a equipe do Star Labs fica ainda mais focada em ajudar Barry a ficar mais rápido, porém, eles não têm sucesso. É aí que o Flash tem a ideia de voltar no tempo e pedir ajuda ao próprio Eobard Thawne, na época que ele ainda fazia parte da equipe fingindo ser Harrison Wells. Apesar dos riscos, Barry decide seguir com esse plano. E assim, Barry volta para o ano de 2015, mais especificamente o dia em que ele e os seus companheiros enfrentaram o Flautista. Lá, Barry nocauteia o seu eu do passado e toma o seu lugar, ajudando a equipe Flash do passado a prender Hartley usando seus conhecimentos do futuro. Isso chama a atenção de Thawne, que descobre que está lidando com Flash de 1 ano do futuro. Diante disso, Thawne está perto de descobrir que o seu plano fracassou, e isso seria muito perigoso, pois afetaria todas as ações do vilão a partir daí. Para manter a linha do tempo segura, o Barry mente, dizendo que o Thawne conseguiu sim voltar para o futuro, mas a singularidade provocada pela partida de Thawne jogou Barry para o passado. Thawne parece acreditar e Barry força ele a ajudá-lo a obter mais velocidade para voltar para o futuro, ameaçando contar toda a verdade ao Flash do passado caso ele se recuse. No entanto, quem também aparece naquela época é um fantasma do tempo, que são seres sobrenaturais ligados à força da aceleração que ataca velocistas que buscam danificar a linha temporal. E como Barry está mudando a história ao voltar para aquela época da linha temporal, o fantasma do tempo está ali atrás dele e, consequentemente, acaba atacando o Star Labs. Esses eventos acabam fazendo Hartley trabalhar junto do Star Labs para conter o fantasma do tempo e, consequentemente, eles se reconciliam. Depois de revelar aos seus companheiros sobre a viagem temporal, Thawne dá ao Barry a informação necessária para ele aumentar a sua velocidade e assim Flash volta ao presente. De volta ao ano de 2016, Barry descobre que a sua ida ao passado provocou algumas mudanças na linha do tempo, mais especificamente, agora o Flautista era um aliado do Star Labs. De qualquer forma, graças às informações dadas por Thawne, Barry consegue o mesmo dispositivo que o Flash Reverso usou para recuperar a sua velocidade, e passa a usá-lo para fortalecer a si próprio. Graças a esse dispositivo, Flash consegue ampliar a sua velocidade. A sua velocidade aumenta tanto que, durante uma corrida de teste, o Flash corre tão rápido que ele acaba acidentalmente viajando para outra realidade, a Terra 38, onde acontece a participação do Flash na primeira temporada de Supergirl. Nesse outro universo, Barry conhece Kara Zor-El, a heroína kryptoniana conhecida como Supergirl. Enquanto busca uma forma de voltar para a Terra 1, o Flash acaba ajudando a Supergirl a lidar com uma dupla de vilãs que estava atacando National City, a cidade que Supergirl atua como heroína. Essa dupla de vilãs seriam a Banshee Prateada e a Curto Circuito.
Depois de ajudar a Supergirl e os seus aliados, o Flash recebe a ajuda da Kryptoniana. Como a Supergirl é quase tão rápida quanto o Flash, os dois decidem apostar uma corrida, na esperança de que a velocidade dos dois juntos fosse o suficiente para abrir um portal onde o Flash poderia voltar para a Terra 1. E o plano dá certo. O Barry retorna à Terra 1 e fica surpreso ao descobrir que, enquanto ele passou praticamente um dia inteiro na Terra 38, para os seus companheiros se passaram apenas poucos segundos. Vendo que agora é mais rápido que o Zoom, os heróis decidem usar as habilidades vibratórias do Cisco para abrir um portal para a Terra 2 e enfrentar o vilão. Enquanto buscam realizar esse processo, eles descobrem que a real identidade de Zoom não é Jay Garrick, mas sim Hunter Zolomon. O Harry revela que, na Terra 2, Hunter Zolomon é um serial killer que matou cerca de 23 pessoas. Usando as habilidades de Cisco, os heróis abrem o portal para a Terra 2 e Zoom atravessa. Flash enfrenta Zoom e consegue superá-lo, mas Zoom acaba levando a melhor ao escapar e sequestrar o Wally, ameaçando matá-lo se o Flash não lhe dar a sua velocidade. Sem escolhas, Barry aceita. Zoom vai ao encontro dos heróis no Star Labs e no processo ele acaba revelando como ele conseguia aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, como Zoom e como Flash da Terra 2. O Zoom revela que o suposto Flash da Terra 2 era na verdade uma versão sua de minutos do passado, ou seja, um remanescente temporal. Ao criar esse remanescente temporal, Hunter Zolomon foi capaz de atuar tanto como Zoom quanto como Flash. A ideia era dar esperanças aos cidadãos de Central City como Flash, enquanto tirava essas mesmas esperanças como Zoom. Tudo por puro sadismo. Depois dessas revelações, Barry passa toda a sua velocidade para Zoom, o curando da degeneração provocada pelo Velocity e deixando o vilão ainda mais poderoso. Zoom libera Wally, mas sequestra Caitlin, por quem ele acabou se apaixonando. Em Star City, a equipe do Arqueiro luta para proteger as suas famílias de Damian Dark depois do que aconteceu com William e a Laurel. Enquanto isso, Constantine finalmente voltou do inferno. Oliver reconhece que o poder de Damian vem de magia negra, então ele contata Constantine pedindo ajuda. Constantine apresenta a Oliver a uma xamã chamada Esrin Fortuna, que ensina a Oliver uma magia chamada de Luz da Alma, que combate a magia negra de Damian usando o poder da esperança. Depois da fuga de Vandal Savage, Rip Hunter volta para o ano de 2016, levando Sarah, Mickey, Ray, Jax e Stein de volta para suas épocas enquanto busca uma forma de encontrar Savage. Sarah descobre sobre a morte de Laurel pelas mãos de Damian Dark, enquanto os demais buscam uma forma de retomar as suas vidas depois de toda aquela aventura temporal. No final, eles decidem voltar e contatam a Wave Rider novamente, convencendo Rip a deixá-los continuar com a missão. Sarah tenta fazer Rip voltar no tempo e impedir a morte de Laurel, mas Rip revela que não é possível impedir a morte de Laurel. Se ele alterar essa parte específica da história, as consequências podem ser não apenas a morte de Laurel, mas também as mortes de Sarah e Quentin. De qualquer forma, um membro da família Lance vai acabar morrendo. Logo depois, o grupo descobre que Kendra e Torville foram levados para o ano de 1944, onde Savage planejava obter um meteoro tanagariano para fortalecer ainda mais os seus poderes. Os heróis conseguem resgatar Torville, que a essa altura do campeonato recuperou as memórias da sua vida como Carter Hall. Eles descobrem que os objetivos de Savage é destruir um meteoro tanagariano que passará pela Terra em 3 momentos específicos da linha temporal, os anos de 1958, 1975 e 2021. A passagem desses meteoros significa que Savage se tornará mortal por alguns minutos. Então, para derrotar Vandal Savage de uma vez por todas, os heróis devem matá-lo simultaneamente nesses 3 pontos específicos da linha do tempo. E assim, o grupo se divide e enfrenta Savage nessas 3 épocas específicas. Em 1958, Savage é queimado vivo por Mickey. Em 1975, Sarah mata Savage cortando a sua garganta e em 2021, Kendra é resgatada por Carter enquanto Rip mata Savage de uma vez por todas. Ray e o Nuclear monitoram os meteoros, conseguindo impedir que eles se chocassem com a Terra nessas 3 épocas. No final, a missão do grupo de Rip Hunter é concluída. Voltando à equipe do Arqueiro, Deagle caça o seu irmão Andy, se sentindo culpado por ter acreditado nele e, indiretamente, ter causado a morte de Laurel. Isso resulta em um confronto entre a Argus e os Ghosts, e no Damian sequestrando e quase matando Layla e a pequena Sarah. No final, Deagle acaba matando o seu irmão Andy. Nesse meio tempo, o Arqueiro Verde volta para Star City e ajuda Deagle a resgatar Layla e Sarah. Nisso, Oliver confronta Damian e usa pela primeira vez o encantamento de luz contra ele, conseguindo equilibrar as coisas entre eles. No entanto, Tia acaba sendo sequestrada pela Colmeia a pedido de Merlin. Ela é levada para Arca, uma base secreta da Colmeia, onde pessoas seletas são levadas para sobreviverem ao Gênesis.
O Gênesis seria basicamente uma operação da Colmeia de eliminar a humanidade de todo o planeta, com exceção daqueles dentro da Arca. A mando de Damian, diversas bombas nucleares são posicionadas para atacar diversos pontos do mundo inteiro. Correndo contra o tempo, a equipe do Arqueiro, com uma ajuda improvável do Calculador, consegue hackear o sistema de lançamento das bombas, impedindo o lançamento de todas, menos de uma que estava programada para atingir a cidade de Monument Point. Vendo que não conseguiria impedir o lançamento, Felicity consegue, porém, redirecionar a bomba para outra cidade. Ela então redireciona a bomba para a pequena cidade de Raven Rock, o que não impediria a explosão, mas causaria menos vítimas. E assim, Felicity salva milhões, mas acaba mesmo assim causando a morte de muitas pessoas. Após isso, a equipe do Arqueiro busca localizar e resgatar Tia e acaba descobrindo sobre a Arca. Lá, eles resgatam Tia e uma família ainda devota a Damian, enquanto enfrentam Merlin e os Ghosts. Porém, o local também estava sendo atacado por Lonnie Mackin, o Anarquia. Anarquia ameaça matar a filha de Damian, Nora Dark, e destruir o local. O Arqueiro Verde e o Spartan confrontam a Anarquia e essa luta termina com Nora sendo salva, mas Ruvé sendo morta e a Arca sendo destruída. Ao saber da morte da sua esposa, Damian decide destruir o mundo mesmo sem a Arca. Damian rouba o computador de Felicity e reativa os mísseis, especialmente um programado para atingir Star City. A equipe do Arqueiro, agora contando novamente com a ajuda de Merlin, enfrenta os Ghosts enquanto Felicity e Curtis trabalham juntos para destruir os mísseis. Eles conseguem destruir os mísseis salvando o mundo, enquanto Oliver motiva o povo de Star City a lutar juntos contra as forças de Damian Dark e sobreviver àquele caos. A união dos cidadãos fortalece a magia de luz aprendida por Oliver, e com isso os poderes do Damian não o afetavam mais. Arqueiro Verde e Damian Dark lutam e a luta termina na morte de Damian. E com isso, a cidade foi salva mais uma vez. Depois de tudo isso, Quentin deixa a polícia de Star City. Tia e Deagle decidem deixar a equipe do Arqueiro para focarem em si próprios, enquanto Oliver e Felicity permanecem protegendo Star City. De volta ao ano de 2016, o grupo de Rip Hunter decide permanecer junto para continuar a missão dos extintos Mestres do Tempo, proteger a linha temporal. Sob a liderança de Rip, o grupo decide continuar a missão, chamando a si mesmos de Lendas, como forma de ironizar o fato de que eles não são realmente lendas de fato. Os únicos que decidem não continuar no grupo são Kendra e Carter. A dupla Gavião decide recomeçar as suas vidas como heróis e como um casal em outro lugar. Agora formados por Rip, Sarah, Ray, Mickey, Stein e Jax, os Lendas começam a viajar pelas eras protegendo a linha temporal, e uma das suas paradas acaba sendo o ano de 1942, onde eles acabam se tornando aliados da Sociedade da Justiça da América. No entanto, esse encontro acaba resultando em uma luta contra o Flash Reverso, que acaba viajando para o passado e matando a todos os heróis, com exceção de Mickey e de Rex Tyler, o líder da Sociedade da Justiça, o herói conhecido como Homem-Hora. Por orientação de Mickey, Rex pega a Wave Rider e viaja para o ano de 2016, pouco antes dos Lendas começarem a sua nova missão de proteger a linha do tempo, tentando impedi-los de começar essa empreitada, o que resultaria na morte de todos. Em Central City, Barry estava sem velocidade por ter sido forçado a dar tudo ao Zoom. Jesse volta para o Star Labs e Harry decide encontrar uma forma de fazer Barry recuperar a sua velocidade. Na Terra 2, Caitlin encontra sua contraparte, Nevasca, que foi poupada por Zoom e feita prisioneira. Nevasca tenta ajudar Caitlin a fugir, mas acaba sendo morta pelo Zoom por conta disso. Diante dessa situação, Zoom decide voltar para a Terra 1 com a Caitlin. Lá, Zoom começa os planejamentos para tomar Central City. Enquanto isso, Barry vai ao encontro do seu pai Henry, revelando sobre a sua vida como Flash. Ao saber sobre a real identidade do Jay como Zoom, Henry acaba comentando que Garrick é o sobrenome da família da sua mãe, a avó de Barry. Enfim, Zoom começa a tomar posse da cidade, mandando Meta-Humanos da Terra 2 para a Terra 1 para causar o terror. Um desses Meta-Humanos é um criminoso conhecido como Ruptura, que na verdade é a contraparte da Terra 2 do irmão de Cisco, Dante, que queria vingança pela morte do Reverb. Cisco acaba enfrentando Dante, assumindo pela primeira vez a identidade heróica de Vibro. No final, Zoom acaba matando Ruptura e diversos policiais de Central City. Com a ajuda de Harry e Cisco, Barry tenta recuperar a sua velocidade recriando a explosão do acelerador de partículas de uma forma mais contida. Isso acaba desintegrando Barry, fazendo todos acreditarem que ele morreu. Ao mesmo tempo, uma onda da explosão acaba atingindo Jesse e Wally. Enquanto Wally não é afetado, Jesse entra em um coma parecido com o de Barry quando foi atingido pela explosão do acelerador de partículas pela primeira vez. Já Barry não morreu.
Ao invés disso, ele foi enviado para dentro da força da aceleração, onde passa por uma provação pessoal que finalmente o faz recuperar a sua velocidade. Ao sair da força da aceleração, Barry usa sua conexão com ela para tirar Jessie do coma. Caitlin é liberada por Zoom, que reconhece que não conseguirá fazer ela amá-lo, mas a liberta como última prova de adoração. Porém, ao mesmo tempo, Zoom reúne diversos meta-humanos da Terra-2, os ordenando a tomar toda a Central City. Entre esses meta-humanos estava a Sereia Negra, a contraparte da Terra-2 da falecida Laurel Lance, que nessa outra realidade é uma meta-humana com habilidade de grito sônico. Enquanto enfrentam a Sereia Negra, a equipe do Star Labs desenvolve uma máquina que, através das habilidades vibratórias do Cisco, puxariam os subordinados de Zoom de volta para a Terra-2. Eles são bem-sucedidos, porém Zoom não é atingido. Ao invés disso, ele sequestra Henry. Barry tenta resgatar o seu pai, mas Zoom, buscando vingança contra Barry, mata Henry Allen diante do herói, o fazendo perder o seu pai mais uma vez. Diante dessa tragédia, Wally finalmente descobre que Barry é o Flash. Depois de perder o seu pai, Barry é obrigado a correr contra o Zoom. É descoberto que o Zoom obteve posse de uma máquina conhecida como Magnetar, que ao ser fortalecida pela força da aceleração, poderia destruir todo o multiverso. Porém, o Flash é obrigado a correr com o Zoom nessa máquina, ou então o vilão mataria todos os seus amigos e família. Mas o herói tinha um plano. No meio dessa corrida, Flash cria um remanescente temporal dele próprio, que sacrifica sua vida ao destruir o Magnetar, enquanto o Flash original continuava correndo contra o Zoom. Graças ao sacrifício do remanescente temporal, Flash consegue finalmente derrotar o Zoom. Nisso, os fantasmas do tempo surgem e capturam Zoom, levando ele para ser aprisionado dentro da força da aceleração por seus crimes contra a própria realidade. No processo, toda a força vital de Zoom é drenada, transformando ele em uma espécie de zumbi que ficaria conhecido como Flash Negro. Zoom foi finalmente derrotado. Após a vitória, a equipe do Star Labs resgata o prisioneiro da Máscara de Ferro que o Zoom mantinha aprisionado até agora, e a sua identidade é finalmente revelada. Ele seria o verdadeiro Jay Garrick, originado de outro universo, a Terra-3. Ele seria o Flash da Terra-3 e também uma variante desse universo de Henry Allen, o pai de Barry. E ao ver isso, um chocado Barry se lembra do seu pai ter comentado que Garrick era o sobrenome da sua família por parte de mãe. O verdadeiro Jay revela que, antes de ir para a Terra 1, o Zoom chegou a ir para a Terra 3, onde ele enfrentou o Jay e o derrotou. Jay foi capturado por Zoom, que começou a gradativamente roubar a sua velocidade para se manter vivo. E foi por conta disso que o Zoom teve a ideia de assumir a alcunha de Flash da Terra 2, assumindo também a identidade civil do próprio Jay Garrick. Enfim, depois das explicações, Jay retorna para a Terra-2 ao lado de Harry e Jessie, que decidem voltar para retomarem as suas vidas. Pouco depois disso, Jay retornaria para a Terra-3. No entanto, apesar da vitória, Barry se sente derrotado. Ele derrotou o Zoom e salvou o multiverso, mas perdeu o seu pai no processo. Iris tenta confortá-lo e finalmente os dois se beijam, começando um relacionamento. Porém, mesmo feliz por isso, Barry não consegue aguentar a dor, e assim decide sacrificar tudo. O Flash volta no tempo mais uma vez e impede o Flash Reverso de matar a sua mãe, dessa vez ignorando os avisos do Flash do futuro. E assim, a linha temporal é completamente alterada mais uma vez. E essa foi a parte 4 da cronologia do Arrowverso. O que você achou? O que você achou desse vídeo? Tá gostando da minha narrativa sobre a cronologia do Arrowverso? Lembrando que esse vídeo é só sobre a Terra 1 do Arrowverso. Falei sobre outras terras ali muito rapidamente, mas a parte da cronologia foca principalmente na Terra 1. A Terra 38, que é a Terra da Supergirl, a Terra 2, vão ser abordadas também, a cronologia no caso, só que em vídeos separados. E eu ainda tô decidindo quando que esses vídeos vão sair, mas por enquanto nós estamos focando apenas na Terra 1 e citando as terras paralelas apenas em momentos específicos, beleza? E a próxima parte dessa cronologia vai ser bem interessante porque nós vamos falar da cronologia do Flashpoint, do ponto de ignição do Arrowverso, que foi uma decepção para muita gente. Então é isso aí, galera, nos vemos no próximo vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar o Multiverso Z a crescer ainda mais e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, galera, até a próxima e fica na paz.